Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde àqueles que nos acompanham aqui na LERJ, nesse expediente final. Senhor presidente, hoje nós tratamos de mais temas do pacote do governo do Estado com relação à crise econômica por que passa o Rio de Janeiro. Já tratamos desse assunto exaustivamente e o pacote que está ora em discussão, já 8 matérias foram devolvidas ou rejeitadas, trata do médio prazo, do equilíbrio das contas do governo do Estado, pensando no equilíbrio a médio prazo. Infelizmente, o governo do Estado mandou medidas equivocadas, o governo do Estado não discutiu com a sociedade antecipadamente, e o governo do Estado mandou uma série de medidas inconstitucionais ou que não poderiam estar sendo tratadas por essa Assembleia. Por isso, enfim, está muito desgastado e o pacote acabou na nossa visão. Eu venho discutir nessa tribuna, senhor presidente, o curtíssimo prazo. Essa é a minha maior preocupação nesse momento. O curtíssimo prazo, eu estou dizendo, o mês de dezembro desse ano. O Estado do Rio de Janeiro não tem recursos em caixa para atravessar até o final do ano. Segundo o Poder Executivo, faltam 7 bilhões de reais para o fechamento do exercício de 2016. Isso significa que não existem recursos para o pagamento dos salários de novembro, não existem recursos para o pagamento do 13º salário, faltarão recursos para áreas estratégicas como segurança, como a educação e como a saúde. Isso significa, senhoras e senhores deputados, que nós estamos rumando a uma situação impensável há alguns anos atrás, que é a ruptura do tecido social aqui do Estado do Rio de Janeiro, com consequências imprevisíveis. Eu estive, senhoras e senhores, essa semana em São Paulo, tive a honra de estar com o presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo, numa visita de agradecimento ao apoio que recebi dele na minha candidatura a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E conversamos muito com o presidente sobre o que se passa hoje no Rio de Janeiro. E para mim ficou absolutamente claro, a visão do presidente é que não é possível se pensar apenas no médio e no longo prazo se nós temos uma emergência no curtíssimo prazo. Para nós, não existe saída no curto prazo para o Rio de Janeiro virar o ano se não houver um apoio do governo federal. O governador Pezão está em Brasília tentando alguns entendimentos que são entendimentos de maturação mais longa. Nós precisamos de entendimentos emergenciais que se compreenda, que o governo federal compreenda a gravidade do que se passa hoje no Estado do Rio de Janeiro. O presidente Fernando Henrique lembrou de 2 situações no seu governo de crises gravíssimas no Estado do Espírito Santo e no Estado de Alagoas. Não houve uma intervenção federal aberta e oficial, mas houve um entendimento do governo federal que aqueles estados precisavam de um socorro da União e foi feita uma espécie de intervenção branca, um apoiamento emergencial, que nós aqui no Rio de Janeiro já recebemos por conta da Olimpíada. Se isso não acontecer, se nós não tivermos recursos necessários para minimamente tocar esse Estado, que o Poder Executivo até o final do ano, nós corremos o risco, segundo um policial militar que eu encontrei aqui embaixo, que está fazendo a segurança do Palácio Tiradentes, temos o risco de não termos um Réveillon no Rio de Janeiro. Esse policial militar me disse, Osório, se o policial militar, o policial civil e o bombeiro não receber os seus vencimentos de novembro, não receber o seu 13º salário, não há clima para que esse policial vá para a rua para trabalhar num mega evento como o Réveillon. Isso significa a antecipação de um problema gravíssimo de ruptura do tecido social e de uma situação explosiva do ponto de vista de segurança pública. Nossa deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança, vem alertando de maneira permanente a deterioração das condições das forças policiais de prestarem o seu serviço de segurança nesse Estado em todos os nossos municípios. Todos os dias nós vemos o aumento da violência. Todos os dias nós testemunhamos que as polícias estão sem condições de cumprir o seu papel constitucional. Não porque não querem, mas porque não têm condição operacional, não têm condição de armamento e não têm condições estruturais de prestar adequadamente esse serviço.
Deputada Marta Rocha, nós temos que resolver e pensar, claro, no longo prazo, no médio prazo desse Estado. Mas e o mês que vem, deputada Marta Rocha? E o mês que vem como é que fica? Se não forem conseguidos recursos adicionais, nós teremos o risco de vivermos uma situação de perda de controle da situação desse Estado. Por isso é muito importante que você, carioca e fluminense que nos acompanha, tenha ciência do que está se tratando aqui. Nós estamos alertando do alto dessa tribuna, falei hoje com o deputado Otávio Leite, do PSDB, lá na Câmara Federal em Brasília. Se não houver a sensibilidade do governo federal sobre o que passa no Rio de Janeiro, é diferente do Piauí, é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente de outros estados que estão em dificuldade, nós estamos numa situação dramática, nós estamos à beira do abismo, nós estamos enxergando o abismo. E é preciso que o governo federal seja sensível ao que passa o Rio de Janeiro, que se imponha condições, que se imponha contrapartidas, mas que não permita que o Rio de Janeiro rume para o abismo no curtíssimo prazo, porque o abismo do Rio de Janeiro significará a perda também por cascata de controle em outras regiões do Brasil. Vivemos a maior recessão da nossa história. Vivemos uma crise de governabilidade do Rio de Janeiro imensa, na qual, infelizmente, o governador do Estado está perdendo a cada dia a capacidade de governar e de tomar decisões. Um espelho disso é o que se passa na aprovação desse pacote da Assembleia Legislativa. Se rapidamente, no curto prazo, não forem encontradas maneiras de resolver esse tema no Rio de Janeiro, e não tem outra, precisa de recurso em caixa. É preciso que o governo federal entenda e socorra o Rio de Janeiro nesse momento, porque se não socorrer, será obrigado a intervir de maneira oficial no Estado do Rio de Janeiro, paralisando o Congresso Nacional de maneira muito pior e numa situação ainda mais deteriorada. Então, deputada Marta Rocha, eu venho mais uma vez fazer coro aos seus alertamentos. A situação da segurança pública no Rio não permite mais jogar esse problema para frente e empurrar com a barriga. É preciso de medidas claras e concretas agora. Forças federais talvez precisam ser convocadas. É preciso que haja responsabilidade e se trate as coisas do tamanho que elas são. Senão, nós teremos novidades muito negativas para o nosso Rio de Janeiro. Ouvi de um policial militar, Osório, avisa para o Crivella que talvez o primeiro Réveillon dele nem aconteça, porque talvez não haja condições de prestar seguranças a um evento na praia de Copacabana, senhor presidente, que reúne mais de 2 milhões de pessoas. Como é que você vai fazer isso? Sem a presença do policial militar, sem a presença do corpo de bombeiro, sem a presença do policial civil, sem a presença do aparato do corpo de bombeiros na área de saúde. É impossível. É para isso que nós estamos rumando se o governo federal não for sensível ao que se passa no Rio de Janeiro. É esse apelo que eu fiz ao nosso deputado Otávio Leite. Amanhã eu vou a Brasília conversar com o presidente nacional do meu partido, senador Aécio Neves, para trazer a intranquilidade da bancada de deputados estaduais do PSDB, que está aqui acompanhando todo dia o recrudescimento dessa situação e vai dizer que sem o apoio do governo federal emergencial, nós provavelmente não conseguiremos fechar um ano de maneira ordeira no nosso estado do Rio de Janeiro. Era esse alertamento que eu queria fazer, senhor presidente, e dizer que eu estou muito preocupado. E olha, com relação ao pacote já acabou. Não faz sentido mais a gente esticar essa discussão, presidente. Era melhor devolver todas essas matérias, evitar um confronto com os servidores no próximo 29 e, eventualmente, uma greve geral a partir do dia 7 do mês que vem. Qualquer coisa que venha a ser aprovada não vai resolver o problema do Rio. O pacote já foi mutilado, já foi devolvido em grande parte. Talvez seja um ato de grandeza o Poder Executivo chamar esse pacote de volta, se reunir com as lideranças partidárias, com a sociedade e com os outros poderes e começar de novo. Essa é a minha palavra. Obrigado, senhor presidente, e seguimos nos debates.